No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por esta rica oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do programa Atitude de Mulher. Em falando de atitude, vocês sabem que toda vez eu sempre trago uma mulher de atitude. E essas você vai aplaudir, olha, vai aplaudir num tanto, porque eu também tenho uma admiração. É uma mulher extremamente talentosa, comprometida com aquilo que faz. E o mais delicioso nisso tudo, que ela faz para agradar a mim e a você. Sabia disso? A todos que a ouvem. Mas eu deixo aquele ponto de interrogação. Eu sei que você vai ficar morrendo de curiosidade para saber quem é. Mas vocês sabem que eu só vou revelar isso agora. Mas agora não. Logo depois desse breve intervalo, viu? Não saia daí. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Tudo que eu queria era um super escudo indestrutível. Uma capa para me tornar invisível. Velocidade ultrassônica para correr. Poder de telepatia para pedir ajuda em silêncio. Ou, pelo menos, um coração de ferro. Abuso sexual não é fantasia, nem brincadeira. Fique atento aos sinais. Mudança de comportamento, ansiedade, agressividade, isolamento, incômodo com a presença de algum adulto, inclusive parentes. Para proteger as crianças e jovens, não precisa ser super-herói, só precisa ser gente. Contra o abuso sexual, atitude é o seu superpoder. Denuncie. Ligue 100. Uma campanha da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. E aqui já pronta para anunciar a nossa entrevistada, né, que é uma pessoa fantástica. Eu disse, uma mulher de atitude. De atleta, se tornou logo depois professora e juntou tudo isso e se tornou numa grande artista, numa grande intérprete, numa cantora de excelência. E não é só isso, não. Eu estou falando de Deise Agna, cantora de música popular brasileira. Já integrou vários grupos, inclusive em 2000 o grupo vocal Candimba, com show Serestas e Blues e Candimba. Simplesmente, né? Em 2005 e 2010, fez parte do grupo vocal feminino Boca de Matilde, com o show Olha a Boca da Nega. E também Tudo Quanto é Canto. E mais, Batuque e Balangandãs. Como cantora solista, participou de vários projetos. Cartola, 100 anos, Show Mulheres do Mato, Show Minha Missão. E também se apresenta em vários locais. Ela não tem aquela, eu só canto se for desse modo, nesse tipo de lugar. Não, ela vai aonde o público está. Ela participa de eventos em restaurantes, em praças, em teatros, eventos sociais, empresariais, de qualquer natureza, porque ela ama o que faz. E a Deise Agna, ela tem um projeto, Deise Agna em Seresta. Mas vocês acham que tudo isso eu já explico o que é Deise? Lê do engano. Deise, ela é coordenadora de cultura da BPW Cuiabá. E também, como eu disse, produtora cultural. Já produziu vários shows, vários espetáculos. A exemplo, em 2009, de Mulheres de Samba, Cuiabá. Produziu também
em sistema de live, porque nós estávamos em plena pandemia, mas penso que segurou Deise, nem pensar. Ela participou do Festival de Música Online com artistas locais e artistas de Mato Grosso, no resto do mundo, colaboradora do Espia, e participou de editais com o projeto Tri Brasilis 15 anos, Cartola Ungés, Sarau da Academia, da Academia Mato Grossense de Letras. E aí, para grata satisfação, evidentemente, tem todo um reconhecimento. Foi vencedora do Prêmio Nega. Então, é com muito orgulho, satisfação que eu apresento Deise Agna a todos os nossos ouvintes. E digo, seja bem-vinda ao programa Atitude de Mulher, Deise. Eu que agradeço, fico muito feliz por receber esse convite, por ter essa oportunidade de estar relembrando o que eu já fiz. E isso deixa a gente muito lisonjeada, porque estar sendo entrevistada por você me faz, através da sua história, me faz sentir muita vontade, porque eu tenho certeza que nós temos um canal imediato, que a gente entende bem qual é a nossa luta, que a nossa luta é individual, por mais que a gente tenha todas as nossas heranças, ancestralidade, a nossa família, o que a nossa família plantou e o que a nossa família nos educou, mas existe a individualidade, a personalidade, a vontade. Eu acho que eu falo isso porque eu tenho certeza que essa história foi a mesma, porque eu já me vejo com a mesma, que eu falo hoje, eu já não consigo ter a mesma produção, né, física. Mas, assim, a mesma vontade de produzir, para mim, para as pessoas que estão no meu entorno, minha família, o meu povo. Eu amo a minha cidade. Eu aprendi com meus pais a amar tudo que eu fizesse, e tudo que eu fizesse para a minha cidade fosse como se fosse para a minha família. Então, eu acho que esse é o caminho, esse é o meu norte, sempre foi, né? Uma pessoa extremamente irrequieta, né? Inclusive, Deise, era exatamente isso que eu queria falar contigo agora. Sabe por quê? Às vezes as pessoas já ouviram, em cada canto do nosso estado, já ouviram esse nome, Deise Agna, já participaram de algum trabalho seu, já estiveram envolvida com algum trabalho seu. Mas a Deise é muito mais do que isso que hoje se apresenta enquanto artista. Sim. Então, compartilhe aqui com os nossos ouvintes, Deise, quem foi e em quem se tornou Deise Agna. Tá, eu acredito assim, desde a minha infância, meu pai sempre foi um cara muito atuante. Meu pai era jogador do misto, famoso aí do Vaca Brava. Ah, sim, certo. Certo. E assim, eu aprendi em casa, né, nem só... Porque às vezes eu falo pelo meu pai. Por exemplo, meu pai dava a vida pelo misto. Ele tinha todo o tempo do mundo fora do trabalho, porque ele tinha que trabalhar para nos sustentar. É um cara, assim, de fibra, nunca você via só estava cansado quando é exaustão física mesmo. E ele... Só que toda a família vivia com ele aquilo. Isso que eu acho que eu aprendi, que eu vejo hoje, por exemplo, a da minha mãe lavar a roupa dos jogadores. Era assim, então todo mundo comprava essa ideia, entendeu? Envolvia todo mundo, envolvia todo mundo. Então, por exemplo, era numa época onde a minha mãe lavava o uniforme dos atletas após os jogos. Ainda tinha que educar os 7 filhos. E aquilo sempre foi um grande prazer. Porque estava assim, a gente nem tinha tempo para pensar isso, né? A gente pensa depois, que fala, gente, que coisa linda. Por passou que eu isso passei, e agora passou, eu olho para trás e vejo, né? Vejo. Por exemplo, eu tenho muitas fotos que eu fui madrinha do meu pai para entregar faixa de campeão no estádio Presidente Dutra. Então, a minha vivência com o esporte, nas arquibancadas, nas grades, tipo ali vendo meu pai... Torcida organizada, vendo meu pai jogar, chegar mais perto da grade para ver aquilo, também para mim é como se fosse hoje, eu tenho isso na minha memória.
É tanto que aos 10 anos, eu comecei a jogar voleibol com 10 anos. Só que tem uma história antes disso também, que é uma história muito marcante para mim, que ela só vem reverberar nesse final, que é a da artista. Como eu era muito presente na área do esporte, na minha casa, que não só meu pai, mas meu irmão, o Ademir Moreira, que é o mais velho, que ele é meu irmão por parte de pai, mas assim, a nossa vida sempre foi assim, a mesma batida nesse sentido, e ele já jogava e sempre jogou muito bem. Então, assim, é como falar, todo mundo joga, no fundo, eu falo assim, eu tenho que ser atleta também. Só que também hoje eu paro e penso, e eu vejo também que já existia uma expertise da Deise Agna ali, né? Sim. Porque eu sabia que eu, como atleta, eu poderia viajar, coisa que meus pais não teriam condições de me viabilizar financeiramente. Sim. Então, através do esporte, eu poderia fazer o que eu gostasse, eu gostava, sempre fui uma pessoa muito falante, é tanto que só, entre aspas aqui, o meu pai fazia grade para eu não ir para a rua, eu subia na grade e chamava as pessoas que passavam na rua para conversar. Então, assim, isso nunca foi problema para mim, né? Então, foi da minha primeira série até a quinta série, que eu estudei no Bernardina Rich, onde eu tive uma professora de educação física extremamente, ela faleceu há pouco tempo, que é a professora Edice Figueiredo, que morava ali perto da Câmara para mim é Campo do Urique, né? Campo do Urique. É Campo do Urique. Para a gente, assim, é muito mais, né? Campo do Urique. E ela era uma professora de educação física, mas era uma professora de arte. Ela desenvolvia tudo dentro da escola. E nada mais, nada menos, foram 4 anos convivendo com Liu Arruda, Deise Agna e Luiz Carlos Borges. Gente, olha que trio, Você hein? entendeu? Então, era assim, era noiva de São João, declamava, era as festas de santo toda ela fazia, já jogava voleibol naquele pátio pequeno, Sim. jogava queimada, toda e qualquer que seja manifestação cultural e esportiva dentro da escola, estava eu lá, tá? E meu pai com jipe, na época, às vezes a festa era feita no Nono Beck. Eu nem lembro, eu não sei se era Nono Beck nessa época, mas era naquele prédio. E a Fernando Correia ainda era sem asfalto. Sim. Meu pai pegava o jipe dele, pegava o Liu Arruda, que morava ali no 24 de outubro, pregava o Luiz Carlos Borges quando ele não podia ir, porque os pais dele eram muito amigos. Olha que lindo isso. Era uma verdadeira família Cuiabá. Que meus pais eram amigos dos pais do Luiz Carlos Borges, que eram diretores do Náutico, do Clube Náutico naquela época. Sim, frequentei muito. Meu pai foi da Na beira do diretoria por Rio, muitos entendeu? anos. De repente, nós temos muito mais proximidade Sim. do que a gente imagina. É. E aí, o que acontece? Pegava e a gente... Era uma viagem, né? Que você viajava de jipe, numa estrada de terra, para ir naquele Nono Beck, para realizar o grande evento da Escola Bernardina Rich. E ali, assim, várias coisas na escola. E isso dinamizou muito a minha escola, né? Mas é assim, né? Tudo bem, você faz isso, mas você tem... Se vier com nota menos que 9, eu já tiro você. Sim. Era aquela, sabe? Era uma norma instituída, né? Em todas as escolas. Assim, uma coisa, talvez, assim, que é de você lembrar o passado, que delícia, né? De você ir para a escola, voltar para a escola com seus coleguinhas chutando lata, chutando pedra entre o caminho da escola para sua casa. Que tranquilidade era aquela. A rua era nossa. A rua era nossa. Não tinha perigo nenhum. É. Né? E aí eu fui para o colégio estadual, Liceu Cuiabano, naquela escola maravilhosa. E aí eu fui para o voleibol. Aí ali desenvolvi o esporte, a atleta. Só que sempre o Luiz Carlos Borges falou assim, eu não entendo por que você está no negócio se você é artista. Mas isso também passou para mim porque eu me dedicava muito. Aí eu fui para o colégio estadual, onde eu jogava queimada, a aula começava 1h, mas eu chegava na escola às 11h30, né? Sempre antes. Que tinha que jogar queimada ali na frente da escola, né? E ali eu me dediquei ao voleibol e ao basquetebol, mais ao voleibol. Tá? Então, assim, foram 4 anos atuantes ali
no colégio estadual. Mas assim, sempre com 1001 atividade. Sempre com 1001 atividade. Agora, é interessante que eu falo, mas a música nunca teve, nem a arte nunca teve longe de mim. Mas, Deise, você pulou da atleta para artista e tal. Mas nós vamos agora para um breve intervalo e a gente retoma daqui a pouquinho exatamente desse ponto. Falou. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa. Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e dando continuidade nessa delícia de entrevista com a nossa queridíssima Deise Agna. Como eu disse, de atleta, ela professora, e nesse meio todo aí, ela se despontou como uma grande artista. Deise, você se dedicou ao voleibol. Mas como que foi esse lance de repente se definir como professora e logo depois você veio, se descobriu efetivamente aquilo que Lio Arruda e Luz Borges te falava. Você é uma grande artista. Como que foi isso? É o seguinte, tem dois pontos assim que eu falo, eu nunca tive longe. Eu fazia o voleibol, tenho uma dedicação muito grande, eu estava no Liceu Cuiabano, dediquei muito ao voleibol, mas quando eu fui para a escola técnica, eu, na realidade, eu migrei do esporte e fui para o basquete, mas eu jogava os dois. Uhum. Eu lembro muito bem que na época que eu terminei a 4ª série, eu não tinha... Foi uma das maiores tristezas que eu vi meu pai passar. Que ele fazia tudo, eu era uma ótima estudante, e naquela época você com 11 anos não podia entrar na 6ª série. Tinha um limite. Você tinha que fazer um curso de admissão. Mesmo que você tivesse idade, você não passava. Sim. Você tinha que ter idade. E eu não tinha idade. Aí eu tive, assim, notas maravilhosas, mas como que eu ia ficar 1 ano sem estudar? Então, ele me matriculou no curso de admissão da professora. Aquela cardenciana ali na Rua de Baixo, no centro. Que foi um outro ponto para mim. Eu só quero destacar isso para você, para o lance do artista, que naquela época eu fugia, assim, nas aulas que eram vagas no Cardenciana, eu convidava meus amigos, porque ali abaixo da Antônio Maria, logo depois da Riachuelo, tinha uma professora chamada Bartira, de piano. Você acredita que eu ficava sentada na janela balançando, porque era um mundo muito longe para mim? Porque naquela época, quem estudava piano eram as pessoas ricas. Ah, sim. Teria acesso. Eu sentava na calçada, acho que ela morreu sem saber disso. Para ouvir ela dando aula de piano. E eu voltava. Você vê como que é. O fogo, a alma de artista estava ali. Tudo bem, passou, fui para a escola técnica, fui jogadora de voleibol, de basquete, fazendo estradas também, sempre indo... Fiz estradas também na escola técnica. Que era um curso, tipo assim, esse curso não é para mulher, não era? Isso, não era isso? Sofri muita pressão do coronel Taíde para desistir. Esse curso não é para mulher, não é isso? O curso para mulher era secretariado. Era só secretariado. Então, aí, eu vivia naquela escola técnica, sonhava... um dia ser chamada para cantar hino nacional com aquela bandeira ali no pátio. Umas coisas assim maravilhosas. Porque eu falo de coisas que eu tenho certeza que foram pontos que me ajudaram muito. Enquanto construção de pensamento, enquanto era construção difícil, moral, mas era colocado como um desafio a ser superado. Política, entende? Tudo isso aí, né? E eu, na escola técnica,
Olha, é uma das coisas mais lindas. Eu falei que acho que eu vou ter que escrever um livro disso, sabe? Eu era jogadora de basquete e era muito disciplinada. Eu treinava em torno de 4 a 7 horas por dia. Eu era jogadora de voleibol e de basquete. De manhã eu estudava, voltava para a escola, porque aí ainda tinha que estudar na biblioteca. Só que era muito dedicada. A professora Sinira Melhorança, que era a minha técnica de basquetebol, que tinha sido a seleção brasileira, ela era muito exigente, num sentido, tipo, né, você tem que ser determinada. Então, era assim, mandava, faz 50 abdominais, aí fazia 100, né? Eu que falo que eu já gostava de aparecer desde essa época, né? Porque dizer uma coisa que o artista ele fala, eu sou tímido, mas no palco. Não, vamos jogar limpo. Todo artista gosta de aparecer, senão ele não estaria à frente de nada. Sim. Esse gostar de aparecer é no bom sentido, não é gostar de aparecer de superego, nada disso. É de se colocar naquilo que gosta de fazer. Gosta de fazer, de apresentar aos outros que gostam. E na escola técnica, a professora ficou grávida. Ela foi pedir, olha que coisa importante na minha vida. Ela pediu para o coronel Ataíde se haveria algum problema de não colocar nenhum professor para não fugir da filosofia do basquetebol dela, trabalho. E eu fiz isso com 16 anos. Eu fui substituta da minha professora durante 6 meses, ganhando salário. Olha que fantástico, Deise. Foi seu primeiro salário? Foi meu primeiro salário e permitido pelo professor Octaíde, assinado por ele. Entendeu? Olha. Lindo isso, lindo, né? E, assim, só que também eu descobri que eu gostaria de ser atleta, não professora de educação física. Só que como eu tinha feito estrada, eu falei, eu vou fazer engenharia civil. Passei em segunda opção, fiquei muito triste, falei, sabe uma coisa, eu vou fazer matemática. E fiz matemática, foi isso, entendeu? Aí, assim, e nessa da escola técnica... para ser a professora. A professora. Só que também junto a isso, como a pessoa não tinha nada para fazer, né? Sempre busca. Eu fui fazer estágio de estrada no Dermate. Olha aí. E aí, nesse estágio, que é um momento lindo também, eu entrei os desenhistas já bem mais velhos e poderosos, profissionais de primeira linha do Departamento de Estrada e Rodagem, e estava começando a desenvolver a planta topográfica de Cuiabá-Chapada. Que fantástico. E era só aquilo que a gente fazia, porque já era muita coisa. E eu entrei nessa, nos meus normógrafos, nos meus desenhos, e trabalhando um trabalho técnico. Eu fiquei 6 meses da planta topográfica. Quando terminei meu estágio, não tinha 18 anos. Ele chegou e falou assim, você quer continuar? Porque esse projeto vai a longo prazo, você se deu muito bem como estagiário, eu contrato você, continua você como estagiária, mas quando você fizer 18 anos, o Dermate te contrata como funcionário. Já vira profissional. E foi isso que aconteceu. E sempre jogando, tipo, só faltava jogar meia-noite, né? Aí continuava a vida de atleta à noite. Isso. Aí comecei a fazer a faculdade de matemática. Beleza. Imagina você fazer matemática trabalhando, assim. Então, é muita história para contar, porque foram muitas coisas, assim. E aí, nessa... É surpreendente. Por exemplo, eu faço questão de sempre fazer essa primeira pergunta, porque, na verdade, é muita caminhada, é muita história, é muita perseverança, sabe? Para fazer aquilo que gosta, que se propõe a fazer. Muita referência. E quantas pessoas foram importantes na vida da gente, né? Sim. A questão da hierarquia, de você... perceber enquanto você é colaborador daquela proposta, da ideia, para você se manter. Dificuldade, o que é dificuldade? Dificuldade? Eu vejo as pessoas com dificuldade, não. A gente fazia isso tudo, essa dificuldade, e ficava quieta porque não tinha nem tempo para externar isso. Agora, eu lembro quando eu fazia matemática, que eu trabalhava durante o dia, treinava voleibol, ia para a República dos meus amigos, porque eram 4 pessoas que faziam matemática.
Até a gente brincava que tinha um japonês, que o Odilão e o César eram passaram a ser dono daquela escola de matemática, era um padre do patronato e eu. Eram 4 pessoas fazendo curso de matemática. E nenhum de nós tínhamos muito tempo. Então, eu treinava voleibol, descia do ônibus. Gente, naquela época, uma menina, 18, 19 anos, uma mulher, uma menina, descia do ônibus ali na Santa Casa e ia para a República dos Meninos. Só ficava olhando para o livro, porque a República era de homens, eles me protegiam. Mas era a única maneira de eu estudar meu cálculo 2, cálculo 3, até 2, 3 horas da manhã. E no outro dia estava 6, 7 horas. Então, é meio difícil a gente entender as pessoas falarem sobre dificuldade. Eu até comentava isso com os meus pais, né? Quando eu ouço assim, o simples fato de, por exemplo, o carro estragou na oficina, não tem como ir. Que dificuldade é isso? A gente fazia essa cidade a pé. Não é? Então, era desse modo. Então, tem e algumas aí, situações engraçada a música sempre. Porque enquanto estava lá na escola técnica, tinha os festivais de música. Sim. E nessa eu conheço a Rita Cássia, que é uma amiga irmã, que a gente já é amiga há 45 anos, né? Sim. Então, a gente sempre assim, uma época estava mais separada, mas sempre juntas, eu sempre seguindo ela pelos bares, pelos shows, numa coisa de fundo de quintal, de viola em casa, de festinha. Ela falava, você podia cantar, você é bem afinada, você tem um bom gosto musical, você é pesquisadora nata, você adora pesquisar, você conhece muito mais gente que eu, tal coisa, papai. Vamos juntar aí, tal coisa. E aí, encontrando com outros que tocavam violão, cantava, Clara Beatriz, que é uma amiga nossa carioca. E nessa eu não ficava longe dos bares, eu fui uma boêmia que não bebeu, né? Não tinha bebido alcoólico, não dava, não tinha como ter ressaca no outro dia. Não é porque eu era maravilhosa, não tinha que ter, você entendeu? Então, a música sempre esteve perto de mim. Em 1994, 95, eu fui numa roda de samba com um amigo meu, que nessa época já era namorado, violonista, com outro amigo que era também músico, os dois um de um lado do outro. Eu fui para uma roda de samba do Chorinho, nunca vou esquecer, lá no Jardim Tropical. Sim. E o Marinho Sete Cordas falou, você não quer cantar comigo numa quinta-feira? O seu repertório é maravilhoso. Eu falei, não consigo. Ele, vai sim, os dois. Você vai sim, nós vamos te ajudar. E foi assim que eu comecei cantando às quinta-feiras. Onde eu cantava, eu já estava na Sanemate. E o bipzinho, porque eu trabalhava no CPD, e o bip aqui, que tinha um bip assim, tocava. Às vezes eu estava cantando e o bip tocava, aí parava a música, os meninos faziam instrumental, eu ia ver o que estava precisando, falar, tudo bem, então 2 horas da manhã eu vou para aí. E de repente nem voltava para casa. Sim. Que já ia para o CPD para tentar resolver os problemas. Mas aí vocês estão percebendo, quando ela fala, talvez eu tenha que escrever um livro, precisa mesmo. É muita coisa, é uma riqueza, sabe, de vivências, de experiências, que não dá para compartilhar apenas em 1 hora de programa, isso é impossível. Mas eu sei que você está esperando aquele momento, porque essa dica é só para você, viu? Mas não saia daí que eu volto logo, logo. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Mulher em Sintonia. O Brasil registrou nos últimos anos um aumento expressivo da violência contra a mulher no ambiente virtual. Os crimes virtuais mais comuns contra a mulher são a pornografia de vingança, que é a divulgação de imagens íntimas em sites e redes sociais, seja vídeo ou foto com cenas íntimas, nudez, relação sexual, sem o consentimento da vítima. A extorsão é a ameaça de se divulgar imagens íntimas para forçar a mulher a fazer algo, seja por vingança, humilhação ou para extorsão de dinheiro. E o estupro virtual, que é quando o autor do crime, por meio da violência psicológica, faz ameaças e chantagens à vítima, por ter posse de algum conteúdo íntimo e, com isso, exige favores sexuais por meio virtual, como coagir a mulher a tirar a roupa em uma chamada de vídeo, por exemplo. Para obter orientação de como denunciar a violência virtual, ligue 190 ou 197 ou 180 ou 181. Essa é a dica de hoje.
Mulher em Sintonia. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher, mas chegando naquele momento que a gente tem que ir para a finalização, né, gente? E eu sei que você vai falar assim, mas estava tão bom, mas é assim mesmo, viu? Depois a Deise, com certeza, vai aceitar um novo convite para voltar ao programa Atitude de Mulher. Deise, nós falamos muito desse seu envolvimento com o esporte, né, atuou 28 anos como professora numa mesma escola. Mas hoje, Deise é conhecida como uma grande cantora e produtora cultural. E aqui eu apresentei no início uma série de projetos que você desenvolveu, se envolveu, né? Sim. E foi um momento culminante, que eu penso assim, que você também teve um reconhecimento. Recebeu o Prêmio Nega. Como que foi isso, Deise? Como que você se viu nesse momento? Na época dos editais, na época da pandemia, a maioria corria online, pelo Insta, né, pelo Face. Sim. E aí eu vi lá da Juliane Quadros uma seleção, o Prêmio Negas. O que você tinha que ter? Você tinha que ter uma vida na área da música, mas a música era para ser avaliada, selecionada para gravar uma música autoral. Eu tinha acabado de fazer a minha primeira música autoral, que era com Danilo, sabe, assim. E aí o prêmio, você ganharia um valor em dinheiro, um book e a gravação do clipe. Tá, e tudo bem, eu fiz aquilo, eu ia fazendo, porque era muita coisa, eu trabalhei muito na pandemia online. Sim. Trabalhei muito. Eu fui, então. Aí, num dia lá, você foi a selecionada para fazer. E para mim foi porque um grande momento, porque a Juliane, eu sou muito grata a ela, sabe? Porque ela foi uma produtora, ela foi uma realizadora dos meus sonhos num projeto só. Gravei o clipe da primeira música autoral, um trabalho belíssimo do Roger Além, foi no Palácio da Instrução, isso. E ela perguntou para mim, tá, você tem direito a um book. Você tem alguma sugestão? Pô, que legal. A pessoa não vir respeitar o artista. Falei, tenho. Eu já tinha um projeto. Há uns 3, 4 anos, só não tinha condições de realizar. Falei, eu tenho uma loucura de fazer. Eu tenho tudo. Eu tenho toda minha roupa. Eu tenho todos os meus acessórios para fazer essas fotos. Eu tenho loucura para fazer um book afro, com um turbante do Rose Papara. Eu falei, como fazer? Mas eu sempre sonhei em fazer com profissionais que me validassem. Assim. Era a Zizele no turbante, eu falei, Zizele, me ajuda. Ela falou, então, eu acho que é um maquiador que trabalha com a pele negra, com os signos de negro, e o fotógrafo também, negro. E aí que a gente conseguiu fazer eu esqueci o nome dele, A Idade é Fogo, né? E a Raquel maquiou tudo e que fez um book belíssimo afro. Ele hoje é uma referência para mim. Gravamos o clipe da música maravilhosa também, que está no YouTube. E é isso. E ganhei o prêmio em dinheiro e foi lindo, maravilhoso. Eu acho que realmente, assim, não só de reconhecimento, como realizou meus sonhos naquele prêmio, entendeu? E vários projetos, né? Porque eu não sei, mas eu não acredito que não tem como parar. Sempre um projeto, ele te dá vivência em alguns caminhos e te abre outros horizontes, entendeu? E você vai tentando afunilar, ajustar. As dificuldades que eram antes já não são dificuldades, já são outras dificuldades. Mas, Deise, uma coisa que eu acho admirável em você, quando você se propõe a estender a mão para outro artista. Ai, obrigada. Para outro artista, sabe? Obrigada. É despida de qualquer sentimento de egoísmo, de tudo. Você estende a mão. Eu não converso com um artista do campo da música que não falam bem, que não enaltece a sua forma de se colocar, de se relacionar com os demais. E sempre com esse espírito, sabe, de cooperar. Sim, cooperar. Sim. Contribui
com o seu processo, sim. Mas, Sim. acima de tudo, as pessoas veem uma sinceridade em você de querer também estender a mão, criar pontes para que o outro também prossiga. Meu pai me ensinou isso. Então, isso é exercício. maravilhoso, É um maravilhoso. exercício. Meu pai me ensinou isso, entendeu? Mas, Deise, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu quero aqui do fundo do coração, gente, eu fico até emocionada, viu? Do fundo do coração, agradecer, Deise, você ter aceito esse convite para estar aqui conosco. E eu tenho plena convicção que tantas outras mulheres, tantos outros artistas, né, ou que ouviram essa entrevista, vão sair muito mais com essa positividade, confiando mais em si e, acima de tudo, sabendo que com muita luta, muita determinação, né, e buscando sempre se aprimorar no seu talento, no dom que Deus deu, eu tenho plena convicção que a sua entrevista está contribuindo sobremaneira com obrigada. aqueles que vão acompanhar durante ao longo de uma semana toda, né, essa entrevista. Então, muito obrigada de coração. Eu que agradeço e eu não posso deixar de, no final, falar que de tudo que eu fiz na música e faço, eu devo muito ao Trio Brasílias, que é Roosevelt de Jesus e Gil Grisola, que fazemos 20 anos ano que vem, que parece que a gente não está junto, mas é cada um apoiando o outro nesses projetos. E eu quero agradecer o seguinte, esse lance de você trabalhar com outro músico, de ter o olhar para outro músico, é o que eu falo, eu aprendi isso com meu pai, que você sempre tem que dar, porque na realidade você só faz o que você teve. Eu sempre tive a mão de muitas pessoas. E eu falei, já vou fazer um convite. No dia 7 de dezembro, eu estou recebendo um artista, um compositor de Salvador, que ele já esteve em Cuiabá, ele pediu, a mãe dele, ele está voltando. Eu falei, então tudo bem. Eu tenho uma noite no dia 7 de dezembro, eu estou recebendo esse cantor e compositor independente chamado Matheus, que está retornando a Cuiabá, e ele é meu convidado no dia 7 de dezembro, numa quinta-feira, lá no Trigório. Então, é um espaço maravilhoso, já estive sim. lá algumas vezes. O Trigório, aí está eu, Matheus Faria, no violão, Juma na percussão e eu, e recebendo o Matheus de Salvador, que está chegando em terras cuiabanas. Bom, tá aí, tá feito o convite. Né, o convite para participar desse belíssimo momento no dia 7 de dezembro, que a Deise, e eu falo já, nós vamos estar recebendo o Matheus, e também já fica aqui o convite para a Deise retornar num outro momento, porque a nossa prosa não para por aqui não, viu? Olha, muito obrigada, sabe, por você estar nos acompanhando até agora, e fique um beijo aí no seu coração, e até a próxima semana. Termina aqui, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.